Olá, nesse vídeo eu vou falar de fotografia, particularmente no tratamento digital de imagem, visando o entendimento de fundamentos de cor na imagem digital. Vou abordar diversos conceitos e algumas ferramentas. A proposta é trabalhar de forma aplicada, mas eu vou ter que evocar alguns conceitos teóricos, mas eu não vou desenvolver nesse vídeo. Aqui é mais aplicado e um vídeo específico vai tratar mais a fundo esses conceitos teóricos. Algumas considerações iniciais, porque é bastante difícil falar de cor. Cor é algo intangível. Por definição, é a impressão que a luz absorvida e refletida pelos corpos produz nos olhos. É também a frequência do espectro eletromagnético, cujos comprimentos de onda são captáveis pela visão humana, desde que em certa situação de iluminação. Tem um momento com pouca luz que a gente não enxerga cores. A gente enxerga formas, mas não cores. Na verdade, é difícil definir, pois todo mundo sabe o que mas, por consequência, os termos relacionados aos estudos de cor também sofrem um pouco de indefinição, um pouco de sobreposição. Então, o vocabulário ele tem algumas inconsistências. Entretanto, é o que a gente tem e é o que a gente vai usar nesse vídeo. Vamos iniciar falando do gamut. O que é isso? Então, se por um lado existe certa indefinição sobre o que é cor, por outro é algo que todo mundo conhece, todo mundo manipula. Nós colorimos coisas. O universo da produção e reprodução de cores é muito vasto e variável. Porque tem procedências diversas. São pigmentos, tintas, lâmpadas. Por exemplo, um pigmento que a gente encontra na América do Sul é diferente de um pigmento que a gente encontra na Ásia. Também tem os fabricantes de hardware, de câmera, de monitores e assim por diante. Para viabilizar, então, uma compatibilidade entre tantas variáveis, foi delineado o espectro da visão humana, ou seja, a capacidade do olho de perceber cores, em um gráfico, nessa forma, uma elipse aqui, certo? Daí foram estabelecidos parâmetros para uma referência universal, um mapa de cores, que se chama gamut. Esse mapa foi feito pelo Comitê Internacional de Iluminação. Eles utilizaram como premissa duas questões. A primeira, considerar os comprimentos de onda do espectro eletromagnético, que saem do infravermelho e vão até o ultravioleta. Consideraram também a sensibilidade do olho humano de perceber cores, que tem cones de comprimentos diferentes e que percebem diferentemente essas ondas do espectro. Então, eles não partiram em linha reta do infravermelho ao ultravioleta, e sim fizeram essa curvatura considerando a sensibilidade do olho. Esse gamut, então, ele passa a ser uma referência universal, que é compartilhada por todo mundo que tem interesse em cor. Assim, cada fabricante, seja de material, seja de equipamento, ele mapeia a possibilidade de cor dos seus produtos nesse gamut. Aqui tem um gráfico que ajuda a essa compreensão. Aqui, então, a gente tem essa meia elipse, que é todo o espectro que o olho pode captar, e dentro dela, delineada os limites de cada dispositivo. É interessante perceber que os dispositivos que captam luz ou que produzem luz, como câmeras e monitores, têm áreas maiores, e aqueles dispositivos que trabalham com tinta têm áreas mais limitadas. Mas o que importa é iniciar conhecendo esse gamut, e a partir daqui a gente inicia a nossa jornada dos fundamentos de cor. Então, agora conhecendo o gamut e sabendo que os fornecedores têm um mapa para se orientar, a gente vai verificar que cada, então, dispositivo mapeado gera um documento que se chama um perfil de cor. Então, a gente tem perfil para câmera, perfil para monitor,
perfil para impressora e assim por diante. Normalmente eles vêm incorporado no arquivo digital na forma de metadados. Aqui tem uma série de perfis que o software já traz para que a gente consiga trabalhar com uma diversidade de opções relacionadas à cor. Importante também a gente distinguir perfil de dispositivos e perfil de trabalho. O perfil de dispositivo, então, como vimos, é aquele mapeamento que está incorporado no arquivo. Seja dispositivos de entrada, como câmeras, ou dispositivos de saída, como impressoras. O perfil de trabalho já é aquilo que a gente ativa no software para estar manipulando e gerenciando essas coisas. Então, nós vamos ver com mais detalhes na sequência. Então, antes da gente entrar no software propriamente dito, vamos dar uma olhada em algumas definições importantes. A primeira seria modelos de cor, que são conceitos genéricos, são algumas sistematizações de cor. A primeira delas, muito importante para nós, é o sistema RGB, que faz referência a Red, Green and Blue, que seria o sistema aditivo, onde a gente vai somando luz. Por exemplo, um monitor desligado, ele é preto. Na hora que as luzes se acendem, ele vai começando a poder a reproduzir cores ali. Quem não espirrou alguma vez na frente do monitor e não vê, então, ampliada as cores vermelha, verde e azul, na verdade, que são os LEDs que constituem o monitor. E com esses 3 LEDs, toda a gama de cores pode ser reproduzida no monitor. Muito importante também é o sistema CMYK, que faz referência ao sistema de tintas. E se chama sistema subtrativo. A gente tem uma folha em branco e conforme a gente vai colocando tintas, vai absorvendo a luz e menos luz é refletida até que a gente tem uma mancha escura. Entretanto, esse sistema ele é bastante limitado, restrito em termos de possibilidade de reproduzir cor. Motivo, inclusive, é que a indústria de impressão precisou colocar um quarto elemento, além das primárias, que é o ciano, o magenta e o amarelo, foi necessário colocar também o preto para que se tivesse efetivamente qualidade no material impresso. Mas ele é um sistema que nos é muito familiar, porque a gente brinca de tinta, inclusive quando criança. Então, assim, quem nunca experienciou aquela magia de repente, você tem a tinta amarela, mistura com azul e vem o verde, não é? Então, aquele deslumbramento dessa geração de cor a partir de 2 outras cores que são diferentes dela. Temos também outros sistemas. Um muito importante quando a gente lida com softwares é o HSB, que na verdade é a denominação de hue, que quer dizer matiz, saturação, e B, que quer dizer brilho, luminosidade. São os atributos que foram originalmente desenvolvidos por um inventor chamado Albert Munsell. Então ele se chama sistema Munsell. Nós vamos ver ele com detalhes mais à frente, porque ele é de máxima importância para o que a gente está tratando nesse vídeo. Outro também seria o sistema Lab, que ele vem justamente daquele Comitê Internacional de Iluminação, seria o sistema CIE. Ele é baseado, então, como a gente viu, no espectro da visão humana, e a característica é que ele não está vinculado a nenhum material, pigmento, tinta, lâmpadas e nenhum dispositivo, monitor ou impressora. Ele é utilizado justamente para fazer esse mapeamento universal de cores. Também temos alguns outros, como por exemplo o sistema hexadecimal, que na verdade é uma informação numérica que faz referência a uma cor, que é a codificação para programação. Temos também algumas saídas de vídeo que têm suas particularidades. Entretanto, para o nosso objeto principal, fotografia, os mais importantes vão ser o RGB, para captação de imagem, e o HSB, que a gente usa quando a gente está trabalhando no software.
Se por um lado esses modelos de cor são mais genéricos e a gente viu que cada dispositivo precisa de uma delimitação mais específica, a gente tem então os espaços de cor. Vamos olhar primeiro os espaços de cor de tela e de monitor, que são os sistemas RGB. Nas câmeras digitais, por exemplo, é comum que a gente possa ter ou um ou mais desses sistemas incorporados. Por exemplo, sRGB é um sistema recomendado quando a gente vai trabalhar com web, porque é um espaço de cor que quase todos os monitores, é o padrão da maioria dos monitores e das câmeras digitais. Entretanto, algumas câmeras mais profissionais têm um espaço de cor que se chama Adobe RGB. Ele é um pouco mais direcionado para impressão e também para uma fotografia mais profissional, porque ele é um pouco mais amplo que o primeiro. Existem alguns mais complexos ainda, como o Profoto RGB. Ele é recomendado para imagens de 16 bits channel, que a gente vai ver na frente o que significa. Ele gera imagens com uma quantidade muito maior de cor, que inclusive extrapolam o que o olho pode ver, mas atualmente esse custo-benefício não se justifica na maioria dos casos. Mas, como esse mercado ele vem crescendo e a qualidade das imagens vem aumentando, como, por exemplo, câmeras e televisores a 4K e 8K, aí provavelmente ele vai passar a ser mais importante quando isso se estabilizar. Aqui, então, a gente tem nesse Gamut os mapeamentos. Por exemplo, o sRGB é esse pontilhado preto, não é, que tem uma de certa forma meio restrito. O Adobe RGB, esse alaranjado, que já é mais amplo, e o Profoto RGB, ele é tão amplo que ele chega a extrapolar, a ter possibilidades de cor que o olho não consegue ver. Mas o importante aqui é pensar na compatibilidade, ou seja, saber que no arquivo digital tem um espaço de cor e que a tela gerenciada pelo software vai reproduzir um espaço de cor e saber se eles estão em conformidade ou não. Então, saber se o perfil incorporado no arquivo está em conformidade com o perfil da área de trabalho que o software está utilizando. Tendo visto os espaços de cor RGB, vamos dar uma olhadinha agora em espaços de cor para impressão, que seria CMYK, Grayscale e alguns outros. O CMYK ele é super importante, porque quando a gente imprime com tinta, a gente está imprimindo com essas cores. E tem muitos espaços de cor CMYK, porque o universo dos equipamentos de impressão é muito vasto. E cada um, então, gera os seus perfis com os seus determinados espaços. Alguns que a gente pode citar aqui são o default, como Euroscale, ou alguns produzidos por associações gráficas, como os Fogra 27, Fogra 39. Só para exemplificar aqui, a gente tem um mapeamento do Fogra. Então, se eu tiver uma imagem Adobe RGB, o Fogra está totalmente alinhado para reproduzir todas as cores desse espaço de cor. Já, por exemplo, o sRGB, algo captado em sRGB, tem áreas em que o Fogra não está. Agora, conhecendo um pouco dessa diversidade que existe no universo da produção e reprodução de cores, vamos ver como que o software gerencia isso. Como que é a configuração de software, a configuração dos perfis no software. Para isso, a gente vai abrir o Photoshop. Os programas de edição de imagem vão ter algum dispositivo para a gente fazer essas configurações de perfis. No caso, eu estou com o Photoshop, ele tem aqui o Color Settings, que inclusive ele pode ser aberto sem nenhuma imagem, porque ele é uma definição anterior à abertura das imagens.
Aqui eu estou com ele no modo padrão, em que o espaço de cor default é o sRGB. Também tem alguns espaços default para CMYK, Grayscale e Spot. No caso, a gente vai dar atenção efetiva ao modo RGB. Também aqui ele mostra a política de conversão de arquivos, ou seja, caso eu abra um arquivo que não está compatível com o espaço de trabalho, então ele vai ter como padrão preservar o perfil incorporado nesse arquivo, tanto para o RGB, para o CMYK e para o Grayscale. Tá? Agora, então, eu vou abrir uma imagem. No caso, essa imagem que eu estou abrindo, ela está em Adobe RGB e a gente acabou de ver que o espaço de trabalho está em sRGB. Quando eu abro, aparece um asterisco aqui que me mostra que está acontecendo isso, certo? O que eu posso fazer? Eu posso ir lá e trocar a área de trabalho para que ela fique compatível com o meu arquivo. Fazendo isso, o asterisco some. Mas agora, como é que eu sei o quanto isso está afetando na minha imagem? Existe também o Assign Profile, que é, na verdade, um simulador que vai me ajudar nesse sentido. Então, eu ponho aqui, o profile aqui e vou mudando e vou verificando que há uma enorme variação de tonalidades conforme o perfil, essa incompatibilidade de perfis, tá? Então, aqui, eu vejo, inclusive o meu computador é ASUS, então veio um monte de ASUS aqui, mas a gente verifica que alguns, inclusive, têm uma forma de visualização muito diferente. O que importa? Importa é a gente saber se a gente está com eles, com os dois perfis alinhados ou não. Para, então, deixar claro o que acontece aqui, a gente tem no Color Settings, então, a questão dos espaços de trabalho que a gente viu, e a gente tem também o que o software vai fazer quando tiver uma incompatibilidade, não é? Algumas vezes aparece uma janela. No caso aqui é o exemplo de uma janela em que o arquivo incorporado era sRGB e o arquivo de trabalho, ou seja, a setagem do software estava em Adobe RGB. Às vezes vem essa janela e faz as perguntas. Se é para usar o arquivo incorporado, e aí ele fica diferente da área de trabalho, se é para converter no da área de trabalho, ou se é para descartar. O último é o menos interessante de todos. O mais interessante, na verdade, é o que eu acabei de fazer. Eu tornei a área de trabalho compatível com... Tendo feito, então, a configuração do software, ou seja, a gente já sabe do perfil da imagem e do perfil de trabalho, então, já conhecendo isso, agora vamos passar para ver alguns modos de imagem, ou seja, o RGB, o CMYK, o LEB, etc., como que eles funcionam exatamente dentro do software. Um outro fator também que está vinculado a isso é a profundidade de bit. Então, a gente vai ver esses dois tópicos agora. Eu vou abrir duas imagens aqui, para experimentar elas em diferentes modos. Para isso, vamos abrir aqui os canais e tá acompanhando o que acontece com esses canais aqui. Essas imagens originalmente são RGB, elas estão no espaço Adobe RGB, e aqui eu já estou com o software configurado para Adobe RGB. Mas agora vamos ver modos. A gente pode fazer mudança de modos dessa imagem. Uma primeira, que normalmente quando a gente vai imprimir acontece de forma automática, mas a gente também pode fazer de forma controlada, é transformar essa imagem em CMYK. Quando eu faço essa opção para CMYK, ele já me alerta aqui qual é o meu perfil default. Se eu quiser fazer alteração nisso, eu devo mudar o perfil, ou eu posso ir lá no Convert to Profile, que acabei de falar
quando eu estava falando das configurações de cor. Tá? No caso, para mim, não interessa isso, vou só dar um OK, e praticamente a gente não viu mudança nenhuma, não é? Mas aqui a gente vê que agora não são mais 3 camadas, agora a gente tem as camadas de cor, e caso isso for ser impresso, vai ser impresso nessas 4 tintas, nestas intensidades de cor que as camadas definiram. Então, eu vou dar uma olhada aqui no próximo modo, que seria o Lab Color. A gente quase não vê mudança no visual, muda-se para as camadas desse modo, que é a camada de Lightness L, A e B. A gente vai ver um pouquinho mais sobre essas camadas mais para frente. Vamos agora voltar, né? Um F12 aqui para retornar. Vamos escolher agora o modo Multichannel. Ele, na verdade, ele vai fazer alguns canais das 3 cores, do ciano, do magenta e do amarelo. Esse daqui, na verdade, é bastante pouco usado, pelo menos nos propósitos da fotografia, ele não é tão relevante. Vamos seguir, então, com algumas experimentações de menor número de camadas. Iniciando pelo Grayscale, que diz para descartar as cores, obviamente, é de se esperar, onde agora a gente tem uma única camada com os 256 variantes de cinza. Outra característica interessante do Grayscale é que ele é uma etapa necessária para a gente chegar nos modos Duotone e Bitmap. Vamos olhar primeiro o Duotone, certo? O Duotone, na verdade, ele é monotone, duotone, tritone ou quadritone. Sendo monotone, a gente pode imprimir a imagem com qualquer tinta que a gente deseja. Então, eu vou colocar aqui um ciano, certo? E aqui eu imprimiria a imagem com esse ciano. Eu posso também ampliar isso para um duotone. Então, eu posso ter o ciano mais uma segunda cor. Vamos colocar aqui um amarelo, certo? Um amarelo aqui. Um amarelo com alguma característica de cor. Então, eu tenho... A gente tem que escrever aqui, ó. Amarelo. Aí, assim, eu tenho essas... Posso fazer essas misturas de cor, mas, na verdade, eu estou trabalhando com um único modo. Só para a gente... Poderia também escolher tritone, quadritone, mas eu vou fazer uma outra alteração. Eu vou voltar aqui o ciano para um black, só para a gente ver que tipo de efeito visual a gente vai obtendo quando mexe com esse monotone, duotone, etc. Tá? Então, a gente consegue alguns aspectos bem interessantes da imagem trabalhando com esses canais. É pouco utilizado, mas o que não tira a graça de... Vamos fazer agora uma exploração do modo Bitmap. Primeiro a gente tem que passar para o Grayscale, descartar a cor, e dele a gente vai até o Bitmap. Escolher o default dele, que é esse Diffusion aqui, e ver o que acontece. O que, na verdade, vai acontecer é que ele vai tornar essa imagem totalmente preto e branco. Somente pontos pretos e brancos tem nessa imagem. O efeito não foi muito evidente, porque essa imagem é muito grande, então é uma imagem que tem 5.184 pixels por 3.456, o que torna enfim, dá para colocar muitos pontinhos brancos e pretos ali e manter várias nuances com isso. Tá? Entretanto, ele adquire essa característica de ter não só um único canal, como ter um só bit, que a gente vai ver na sequência. Mas tem outros modos também desse bitmap. Vou fazer novamente o processo, escolhendo agora outro método aqui, esse threshold. Esse daí é bem radical. Praticamente a gente perde toda a visualização com esse outro método. Seguindo aqui, vamos colocar esse daqui já dá uma ideia meio reticulada.
na imagem. Ele já faz um padrão aqui em que ele faz certos conjuntinhos de pixels e gera uma espécie de uma retícula. Enfim, também não é uma modalidade muito utilizada, mas é interessante de conhecer, e a gente vai ver a característica depois da profundidade de bit na sequência. Vamos seguir para mais um modo que a gente tem aqui, bem interessante, que é a cor indexada. A cor indexada, na verdade, o software vai gerar uma tabela de cores. No caso, o default dela é 256 cores, o máximo de possibilidades, não é? E aí ele converteu essa imagem em um aglomerado, digamos assim, de pontos de mesmo valor. Novamente, como a imagem é muito grande, a gente consegue uma boa definição disso. Mas aí a gente passa a olhar essa tabela. A gente pode olhar a tabela e não só olhar, como a gente pode ver os mesmos pixels onde eles estão. Então, eu vejo que esse pixel aqui de número 248, sei lá, está nessas posições. Então, essa já é uma característica interessante desse modo. Uma outra coisa também interessante é que a gente pode fazer esse mapeamento essa tabela com menos valores do que 256. Então, vamos dizer, eu posso fazer com 128. Né? Então, aí eu vou ter uma imagem que só vai ter 128 cores. Eu vou fazer com 64. Vou fazer com 32. Certo? E aí eu vou tendo a redução das possibilidades de cor. Vamos colocar 16 agora. Tá? Vamos colocar 8. Então, 8 é interessante, porque agora eu tenho uma imagem que é composta somente por 8 cores. Então, aqui a gente vai no table, né? Só 8 cores. 8 cores está dando conta de transmitir essa imagem, ó. Essa coloração. Então, só tem 8 cores aqui nessa imagem. Então, é bem interessante. Isso daí era muito utilizado quando a gente precisava fazer arquivos com imagens muito levinhas. Então, se utilizava em jogo, em multimídia, e acontecia uma particularidade muito interessante, que às vezes carregava o mapa de cores errado. Aqui eu só vou voltar, para aquele mapa mais completo, né, de 256 cores, e vou fazer uma demonstração. Então, vamos aqui, 256, para ter o mapa mais completo, não é? E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma outra imagem, tá? E vou transformá-la também em cor indexada, com as 256 cores, beleza. Também é uma imagem grande, a gente não vê muita diferença por conta de ser uma imagem com muitos pixels, mas agora eu vou fazer uma outra coisa aqui. Eu vou pegar, essa daqui é a tabela de cor desta imagem, e eu vou carregar a tabela de cor daquele outro quadro lá. Vejam, no momento que ela pegou outra tabela, ela utilizou que este valor seria o valor 3, estaria aí nos pixels aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E aí trocou por uma outra referência de cor, o que gera uma imagem quase que impossível de se compreender, certo? E o mesmo acontece aqui. Eu posso pegar a tabela daquela outra imagem que eu tinha salvo antes, não é? E vou carregar, então, aquela outra tabela aqui no caranguejo. Novamente, toda essa distorção. Então, essa era uma coisa que ocorria com aquele tipo de imagem, particularmente curiosa, eu diria. Mas o grande propósito disso é poder fazer imagens muito pequenas. Então, esses últimos modos que nós vimos, todos eles trabalham só com um canal, o que torna os arquivos bem reduzidos. Hoje em dia, com o processamento que a gente tem, com todos os recursos que os equipamentos estão, isso deixa de ser tão necessário, mas ele continua sendo bastante interessante e gera alguns aspectos visuais também bem pitorescos.
Para concluir, então, essa ideia dos modos, a gente viu que há uma diversidade de modos e que eles têm características próprias. Então, quando a gente muda, tem duas coisas que acontecem. Até os comandos diferem, porque tem alguns que a gente não tem cor, então não tem por que ter alguns comandos de cor, e assim por diante. A gente viu que o aspecto também difere, o bitmap tem uma característica diferente do grayscale e assim por diante. E uma outra coisa também que é importante perceber é que esses diferentes modos são salvos em diferentes formatos de arquivo. Então, por exemplo, o formato JPG, que é tão conhecido, ele só pode salvar os modos RGB, Grayscale e CMYK. Eu não consigo salvar um bitmap, um JPG bitmap. Nem aquela tabela por indexada, nem nada daquilo. Por outro lado, PNG também é outro formato bastante utilizado, ele só salva em RGB, Gray, indexado e bitmap. Por exemplo, não salva em CMYK. Então, para cada um desses modos, tem algumas possibilidades da gente salvar o arquivo que são diferentes de um modo para outro. Então, é outra coisa que a gente tem que ficar atento quando a gente está trabalhando com modos de cor. Vamos agora ver o outro aspecto relacionado a modo, que é a profundidade de bit. A gente chama de profundidade de bit a quantidade de informação que cada pixel pode ter. Então, no caso de uma imagem de 1 bit, só pode ter preto ou branco. A gente acabou de ver que o bitmap transforma essa imagem com essa qualidade de apenas 2 bits, não é? O que seria 1 bit de informação. Aí a gente tem, enfim, possibilidades diversas, mas a mais utilizada é de 8 bits, por conta da arquitetura computacional que foi projetada para transmitir a informação em 8 bits. Então, esse 2 binário elevado à oitava potência são aquelas 256 níveis que a gente já viu anteriormente. E também foi dito no vídeo de luminosidade que cada pixel ele recebe uma informação de luminosidade dentro dessas variantes aí de 8 bits, tá? Entretanto, o que não foi dito naquele momento é que o sensor da câmera faz isso em 3 camadas. Ele capta 256 níveis para as 3 camadas de cor, que seria o R, G e o B. Então, quando a gente faz a matemática de pegar 256 valores de R vezes 256 valores de G vezes 256 valores de B, aí a gente tem um total de 16 milhões de cores. Ou seja, cada pixel pode ter 16 milhões de variantes de cor. E a gente chama esse tipo de imagem, onde são 3 camadas com 8 bits, de 8 bits por canal. Ou a gente até poderia dizer que também são 24 bits. 8 vezes 3, 24 bits. Tá? Mas a gente chama normalmente de 8-bit channel. Os programas permitem também trabalhar com mais profundidade ainda, com 16 bits por canal ou 32, tá? Só que isso, na verdade, normalmente, para a nossa situação atual, não é muito conveniente. Primeiro, se eu não fiz a captação com 16 bits, não adianta muito eu aumentar agora, porque eu não tive entrada de informação maior do que a dos 8 bits. Então, isso também não faz muito sentido. E depois, para a nossa situação atual, esses arquivos de 16 e 32, eles ficam muito pesados e eles são para um tipo de uso que ainda não é tão convencional. Com as ampliações de televisões e câmeras para 8K e além, aí isto vai ter uma nova proposta. Mas agora, o custo-benefício disso ainda não é muito compensador para os trabalhos mais corriqueiros, mesmo os profissionais. Já vimos, então, todas as possibilidades que a gente tem em termos de espaço de cor, perfil e tudo mais. Vimos como é que é o comportamento dessas imagens no software, com os diferentes modos. Agora vamos falar de um outro assunto.
na verdade, de uma ferramenta que tem outro propósito, que é da gente fazer o uso das cores, da gente fazer as escolhas de cor no software. Para isso, a gente precisa entender aquele modelo de cor HSB que foi comentado anteriormente. Porque ele é muito útil, na verdade, ele é que vai ser utilizado no seletor de cores de diversos softwares, tá? Entendendo, então, o HSB. O HSB ele é baseado primeiro na ideia do disco de cores. Então, desde lá do Munsell já havia sido feito um disco de cores em que a gente entende as matizes. Matiz, hue em inglês ou matiz em português, faz referência à cor propriamente dita, ou seja, vermelho, verde, azul, lilás, roxo, laranja e tudo mais. E essa matiz, ela foi organizada primeiro num disco e foi arbitrariamente colocado os ângulos nesse disco. Então, aqui eu tenho um disco de cor, onde o 0 e o 360 são o vermelho, o 60 o amarelo. Então, a gente até pode abrir ele aqui para ver um pouquinho melhor como é que foram distribuídas essas cores. Então, aqui foi colocado 30 graus, 60 graus e assim por diante, certo? Obtendo esse disco de cor com as matizes, ou seja, essas cores propriamente ditas. Depois, a gente segue para o outro parâmetro, lá trabalhado pelo Munsell, que é saturação. Saturação faz referência à intensidade dessa cor, ou a dessaturação, a não intensidade, ao apagamento dessa matiz, certo? Então, a saturação faz referência à cor viva e a não saturação à cor desbotada, chegando ao preto e branco. Então, e a saturação, ela é medida num percentual. 0 saturação é nenhum hue, e 100% de saturação é o hue intenso, tá? Depois a gente tem o terceiro elemento, que é o brightness, ou seja, a luminosidade, que faz referência à presença ou ausência de luz, e é medido em percentual, sendo 0 luz, 0 brightness, é nenhuma luz, ausência de luz, o escuro ou, na verdade, o preto. E 100% de luminosidade, a gente tem claridade. Quando a gente tem claridade e não tem saturação, a gente tem o branco. Quando a gente tem claridade e tem saturação, a gente tem o hue. A gente já vai ver isso funcionando dentro do software. Só mais um passinho antes da gente chegar lá, que é verificar como que isso tá, como que essa informação está organizada lá. Então, a gente tem o disco de cor, que na realidade ele está planificado no software como o Photoshop, outros softwares podem até usar o disco de cor, o Photoshop na verdade tem ele planificado. A gente tem numa linha horizontal a escala que vai da saturação 0 até a saturação total, e na vertical uma escala que vai de 0 luz até 100% de luz, certo? Então, dito isso, a gente agora segue para ver como que isso se comporta dentro do software. A gente acessa o seletor de cores por aqui. A gente abre e aí ele tá configurado no modo HSB com a visualização do H, que é o hue. Eu vou posicionar o cursor aqui em cima para que a gente possa ver com mais intensidade essas cores. A primeira informação que a gente vai ver, então, nessa primeira linha, é o hue, que na verdade é aquele disco de cores que está planificado. Então, no 0 graus eu tenho o vermelho, no 30 graus eu tenho laranja, 60 amarelo, e assim eu vou, 120 verde, 180 eu vou ter o ciano, 240 eu vou ter o blue e 300 eu vou ter o magenta. Então, eu sigo aqui nesse disco com esses graus. Eu estou vendo isso porque ele, primeiro, está com 100% de luminosidade, porque se não tivesse luminosidade eu não estaria vendo essas variantes, e também porque ele está com 100% de saturação. Lembrando que se eu diminuir a saturação, eu perco essa intensidade de hue, eu vou desbotando a imagem. A saturação, por sua vez, então ela é esse disco horizontal. Ela aqui é 0 e lá naquela ponta é 100. Então, eu estou no 100% de saturação. Vou trazendo para cá,
a saturação vai diminuindo e, consequentemente, esta imagem vai desbotando, vai ficando mais fraquinha, até que ela chega ao branco quando está com toda a luminosidade. Já no disco vertical, eu tenho o brilho. Agora é o brilho que está se movimentando. Então, eu vou tirando o brilho, ou seja, eu vou tirando luz, até que eu chego a nenhuma luz. Quando eu chego em nenhuma luz, o que acontece? Independente disso, ter saturação nessa linha horizontal ou não ter saturação, não vai fazer nenhum efeito, porque de qualquer modo não tem luz. Não tendo luz, eu só vejo o preto. Então, essa é uma informação bem interessante. Quando eu não tenho luz, zero luz, tanto faz onde está o disco e onde está a saturação, porque não tem luz para enxergar nada disso. Quando eu vou aumentando o brilho até chegar lá em cima, se eu tenho este brilho, então, e nenhuma saturação, eu não tenho nenhum hue, não tenho nenhuma cor específica, vou ter só o branco. Agora, se eu saturar também essa imagem, aí eu chego naquele momento em que eu tenho os dois fatores, tanto a saturação quanto o brilho, e aí eu posso fazer escolhas dentro do meu Color Wheel, até chegar a uma cor que seja do meu interesse. O seletor de cores, ele não está limitado só ao HSB, ele tem mais uma série de informações, outros modos como RGB, Lab, hexadecimal, a informação de CMYK, algumas bibliotecas e mais uns avisos aqui, uns warnings que ele nos propicia. Então, vamos dar uma olhada nesses outros aspectos. Ainda no HSB, o modo default, ele seleciona o H como sendo o principal, que fica o disco de cores aqui. Se eu seleciono saturação, essa barra vertical agora, ela está com a informação de saturação, eu tenho o hue agora na horizontal e continuo tendo o brilho na vertical, certo? Se eu mudo aqui, vem para cá o brilho e assim vai fazendo essa triangulação. Os outros modos que eu tenho é o RGB, que eu posso escolher qualquer uma dos 3 canais, certo? Mas é bem mais difícil de fazer escolhas de cor no modo RGB, por isso que é tão utilizado o HSB para essa função. A outra possibilidade aqui de informação sobre cor é o hexadecimal. Eu vou vir aqui num outro programa e vou simplesmente fazer uma escolha de cor aqui e vou pegar o valor hexadecimal dessa cor, né, que ficou esse vermelho aqui um pouco escuro, e vou levar essa informação aqui para esse hexadecimal. O que vai acontecer? A mesma cor vai vir aqui. Então, o hexadecimal tem essa capacidade de tornar a cor em um valor computacional, não é? Que a gente consegue ler em diversos programas. O Lab também está presente aqui no seletor de cores. Então, a gente tem o modo Lab, em que eu tenho um canal de luminosidade e 2 outros eixos, o eixo A e o eixo B. Eu vou voltar aqui numa imagem anterior aqui dessa apresentação, em que isso daqui está sendo exibido. Ou seja, esse modo Lab, então, ele é um canal de luminosidade, tem um eixo A que vai do vermelho até o verde, com uma característica interessante que tem números negativos aqui, e um outro eixo que vai do amarelo até o azul. Então, esta configuração aparece aqui também. Eu tenho no A esse eixo, então, e o interessante é que eu tenho valores negativos aqui. Então, eu vou do menos 128 até o 127 naquele eixo do vermelho ao verde, certo? Que agora está nessa barra vertical. Outra característica, se a gente somar 127 com 128, a gente tem 256, que são aqueles níveis básicos de 8 bits da imagem. Se eu seleciono o modo B, então eu também vou ter essa movimentação dentro desses eixos, certo?
e aqui eu tenho o canal de luminosidade. 0 luminosidade, e aqui é em percentual também, certo? O Lab, ele é utilizado em alguns momentos, tem algumas ferramentas assim, mas ele não é, para a maioria dos usos ou para a maioria das pessoas, o modo mais confortável, eu diria. Ele tem todas as propriedades que a gente já viu, mas para o uso aqui no seletor, ele não, nem sempre ele ajuda muito quem está bastante acostumado com o modo HSB, que é o que melhor nos dá um feedback visual, digamos assim, para a escolha de cor. É interessante, então, ver que, além desses 4, a gente ainda tem alguma informação aqui de CMYK. Essa informação de CMYK a gente não tem como selecionar, porque eu não estaria no modo nativo do software e do monitor, se eu selecionasse CMYK. Então, aqui ele só faz uma leitura da quantidade de tinta que seria impresso naquela cor dentro do perfil que está pré-determinado. É interessante a gente verificar essa informação. E tem mais uma questão aí, que eventualmente, quando a gente vai imprimir, a gente tem que ter uma certa atenção a essas quantidades de tinta, porque se a gente faz uma impressão em que a gente não tem um cuidado com essa quantidade de tinta e faz, vamos dizer assim, inadvertidamente que se use 100% de cada uma das 4 tintas, a gente teria 400% de tinta, teria problemas até com o equipamento de impressão, certo? Esse é um outro assunto, isso daí a gente trata quando a gente está pensando em gerenciamento de imagem para impressão, isso daí é produção gráfica, mas aqui já vale um alerta para essa questão. Tendo, então, passado por todos esses dispositivos aqui, vamos entrar nas bibliotecas. Os programas têm incorporado também bibliotecas de cores. No caso aqui, tem uma série de bibliotecas, sendo que a mais conhecida, digamos assim, é o Pantone. Então, eu tenho aqui toda a tabela Pantone, em que eu posso fazer escolha de cor. Aqui também eu tenho a tabela Pantone em mãos, não é? Então, esta tabela, no caso essa minha aqui, eu tenho tanto cores coated quanto uncoated, ou seja, papel brilhante e papel fosco. E eu posso fazer essa seleção de cores também aqui no Photoshop. Tá? Além dessas, tem umas tantas outras aqui, por exemplo, TrueMatch, ou seja, este mundo aqui analógico, ele também foi incorporado nos programas digitais. Para a gente concluir essa passagem pelo seletor de cores, cabe a gente ver esses sinais aqui de aviso que ele nos oferece. Então, voltando aqui, a gente tem o seguinte, tem principalmente 2 sinais. Quando eu passo o cursor devagar aqui, eu vejo a informação. Warning, out of gamut for printing. O que isso diz? Diz que esta cor não está dentro do espaço de cor de impressão. E esse aqui é um outro warning que me diz assim, not a web safe color, certo? Então, o primeiro de impressão, o segundo é de web. Eu posso clicar aqui e ele vai reposicionar num ponto possível de impressão. Só que veja que aqui já mostra que eu tenho uma diferença grande, sensível, nesta imagem que vai ser impressa, que difere bastante da imagem que eu originalmente, vamos dizer assim, teria pensado para isso. Então, esses warning vão aparecer o tempo todo e a gente pode clicar aqui para verificar como que seria esse reposicionamento, para que a gente não sofra surpresas negativas na hora de imprimir, ou, se for um trabalho para web, também alertar sobre isso. Com isso, então, a gente passou pelos quesitos aqui que a gente tem disponíveis no seletor de cores, e agora a gente segue para um próximo ponto. Em complementação, eu vou mostrar só o seletor de cores em outro programa. Uma vez que eu estou aqui no Figma, né,
E o Figma também, então, tem o seletor de cores. Quando eu abro o Figma, ele também tem as opções hexadecimal, RGB, HSL, HSB, e também segue os mesmos referências. Aqui eu tenho o Color Wheel, que me dá em graus, aqui eu coloco a informação de luminosidade, a informação de brilho, e trabalho tal e qual, porque conhecendo os fundamentos, pouco importa a interface que a gente está usando, porque elas todas vão seguir os mesmos princípios, que é o que a gente está falando nesse vídeo. Agora vamos tratar já de um outro assunto, que é fazer a leitura da cor na imagem e verificar algumas coisas importantes, como fidelidade de cor. A temperatura de cor, balanço de branco, costuma ser muito observada na hora de fotografar. Então, ao fotografar, se a gente tem um ajuste correto da temperatura de cor, ou seja, o tipo de iluminação que a gente tem no ambiente, com a seleção adequada do balanço de branco na câmera, a gente fotografa, em tese, a cor como ela é. A gente tem uma fidelidade nessa cor. Entretanto, às vezes, a gente não está com essa setagem também adequada. Ou seja, a gente está com a câmera com uma configuração de balanço de branco e a gente está usando outro tipo de lâmpada, a iluminação do ambiente é outra, e aí a gente causa uma distorção de cor. Isso daí, para verificar como isso ocorre, é o procedimento que a gente vai ver em seguida. A primeira questão relacionada a isso é reconhecer como que a gente faz a leitura de cor. Então, primeiro a gente vai dar uma olhada nisso, depois a gente segue para ver como corrigir esse aspecto. Um modo bastante útil da gente fazer isso é o seguinte: é bom ter o histograma ligado, mas a gente abre aqui o Color. E no Color, a gente pode verificar como estão, na forma numérica, as cores de uma imagem. Então, pegando o conta-gotas e circulando o conta-gotas pela imagem, ele vai pegando amostras de cor e vai mostrando como elas estão configuradas ali nas barras dos canais de cor. Então, pegando uma imagem desse tipo, eu tenho o quê? A informação de que o green está mais para baixo e que eu tenho uma informação mais acentuada de vermelho e azul. Se eu pego a cor vermelha, o vermelho fica mais acentuado. Se eu pego um verde, o verde fica mais acentuado. Um azul, o mesmo ocorre. Então, a gente vai aprendendo a fazer a leitura de cor com esse tipo de informação. Utilizando, então, o conta-gotas e visualizando os canais de cor, a gente começa a entender o que tem cor, o que não tem cor, e aí a gente vai começando a reconhecer isso. Agora, o próximo passo é verificar se essas informações estão corretas. Para isso, a gente tem que utilizar um outro recurso que se chama reconhecimento dos pontos neutros. Para verificar se uma imagem está correta, a gente precisa identificar se nela existem alguns pontos neutros ou áreas neutras. O que seriam esses pontos neutros? Seria alguma referência em que não exista aquele hue. Seria uma referência em que a gente tem ou branco branco, ou preto preto, ou um cinza neutro. Esse neutro, para que uma cor seja neutra, ela precisa estar alinhada os 3 canais. Eu preciso ter os mesmos valores para RGB. Quando eu tenho essa informação alinhada, significa que eu tenho um espaço neutro. Vamos verificar isso como funciona no software. Uma forma da gente ter uma certeza de que existe um ponto neutro na imagem é utilizar os recursos do cartão cinza ou desses dispositivos aqui para calibração de cor, certo? Então, quando eu tenho na imagem algum elemento desses, eu tenho certeza que aqui é um cinza neutro.
não é um cinza contaminado com nenhuma outra cor. Então, pegando o conta-gotas e circulando pela imagem, eu vou verificando lá o que está acontecendo. Quando eu entro aqui nessa parte neutra, deveria estar alinhado os 3 valores. Eu não poderia ter essa inclinação. Eu teria que ter todos os valores com o mesmo, com todas as 3 camadas com o mesmo valor. Isto seria uma referência neutra. O que me informa quando eu pego um ponto neutro e, na verdade, eu vejo esse desalinhamento? Me informa que esta fotografia não está com fidelidade de cor. Houve um desvio, uma distorção de cor aqui. E aí, o software nos oferece vários recursos para corrigir isso, que a gente vai ver na sequência. Reconhecer e corrigir. Para isso, a gente vai usar algumas ferramentas, o level e o curvas. Tá? Primeiro, vamos usar o level, que ele é mais simples, depois o curvas, porque ele nos traz mais informação, é mais útil para isso que a gente vai fazer, mas para dar uma sequência, vamos utilizar primeiro o mais simples. Então, aqui já peguei o conta-gotas, já verifiquei, esse ponto deveria ser neutro, ele está desalinhado, então isso precisa ser corrigido. A ferramenta Level, ela já tem, nesses conta-gotas, eles são programados para já fazer uma série de correções na imagem. Então, no vídeo de luminosidade, a gente viu que, ao pegar o conta-gotas preto e escolher um ponto escuro da imagem, eu defino que a partir do momento em que eu seleciono aquele vai ser o ponto zero e tudo que está menor, em menor valor do que aquilo, vai ser desconsiderado. Aquele ponto vai para o marco zero do histograma. O mesmo ocorre com o seletor branco. Eu marco aqui qual seria o ponto mais claro dessa imagem e a partir daí, ele vira o 255. Se tinha alguma coisa mais claro que aquilo, vai ser descartado. E aí eu tenho o meu range totalmente utilizado do ponto zero até o ponto 255. Sobre isso, o vídeo de luminosidade explica bem essa questão do histograma. Entretanto, o que não foi dito lá é que estes conta-gotas também têm uma outra função, que eles fazem a correção de neutralidade desse ponto. Então, há um pressuposto de que a gente seleciona um ponto neutro, então, consequentemente, os 3 canais deveriam estar alinhados. Então, no momento em que eu pego, eu não vou pegar agora nem o preto nem o branco, vou pegar o cinza e vou clicar aqui. Houve, então, uma mudança de cor, a gente viu aqui, a gente percebeu visualmente essa mudança de cor. Eu vou clicar, eu vou dar um reset até e refazer, certo? Vou resetar e refazer, e pego o conta-gota cinza e seleciono, teve essa mudança. Aí eu vou dar um OK, vou pegar agora, vou circular novamente pela imagem e veja, ocorreu aquele alinhamento. Então, estes conta-gotas, eles são apropriados para esta situação, em que eu tenho uma imagem, eu verifico que ela está com distorção de cor, eu tenho um ponto de referência neutro que eu posso selecionar, e aí ele, ao clicar, ele já faz toda essa matemática e já faz o ajuste de cor da imagem. Entretanto, nem sempre a gente tem essa situação de um ponto neutro ali para nos dar essa referência. Isso a gente vai ver agora. Bem, agora eu tenho uma imagem aqui em que eu não tenho cartão de cinza, então eu vou ter que fazer isso de um modo mais intuitivo. Então eu vou usar o mesmo ferramenta de level, eu vou usar aqui, apertar o Alt e verificar através do threshold onde estão os pontos mais luminosos, vou verificar onde estão os pontos mais escuros, as sombras, mas eu vou pegar o conta-gota cinza e vou tentar fazer aqui uma seleção. Ó, houve uma mudança de cor, então aqui está mais esverdeado, para cá eu tenho uma cor um pouquinho mais avermelhada. Então aqui, na verdade, eu vou ter que usar um bom senso, porque não tendo a referência, a ferramenta funciona, mas ela não dá o mesmo grau de fidelidade de quando a gente tem um ponto cinza para trabalhar.
Aqui eu tenho um exemplo de um trabalho técnico em que foram fotografadas pedras antiquíssimas lá, que teriam as primeiras evidências do Homo faber, nem um Homo sapiens que teria mexido nessas pedras. São pedras lá do Oriente Médio, que foram fotografadas aqui e retornaram para o seu sítio arqueológico lá na Jordânia. Aqui, então, foi colocado um cartão de referência e a gente pega, então, o conta-gotas, circula por aqui e já vê que tem um alinhamento. A gente utiliza esse cartão para verificar se essas informações estão corretas e a gente vê que está bastante alinhado. Ou seja, a gente tem uma certeza de que a fotografia está expressando a verdadeira coloração dessa pedra. Na verdade, ela foi fotografada com uma luz adequada, com um LED de uma temperatura de cor e a câmera ajustada para essa temperatura de cor, o que nos deu um resultado com fidelidade de cor. Nós vamos seguir com o mesmo raciocínio, esse raciocínio de identificar e corrigir desvios de cor. Só que agora vamos utilizar a ferramenta curvas e ver os benefícios que ela nos oferece, tá? Voltei aqui para a mesma imagem que tinha sido corrigida com level, agora ela está novamente no ponto original, em que a gente percebe a distorção de cor, e agora vamos utilizar o curvas para ver os benefícios que ele nos traz. Tá? Vamos puxar ela aqui para o lado, o curvas é maiorzinho, né? Então a gente coloca ele aqui, posicionamos assim, e aí vou pegar o mesmo conta-gotas que tem aqui e vou selecionar aqui. O que acontece? A gente agora vê o que está sendo feito. A gente vê que houve um incremento do vermelho e um decréscimo do azul. Quando a gente olha lá para as barrinhas, a gente vê justamente isso. O vermelho estava recuado e o azul estava um pouquinho avançado. Então, esta correção justamente nos resolve isso. O vermelho que estava recuado agora ele ficou mais intenso e o azul que estava avançado ficou um pouquinho mais diminuído. Tá? Então agora a gente tem aquele alinhamento de cores, mas o curvas ele tem essa propriedade de nos mostrar isso com muita evidência. Então aqui ó, eu consigo ver como é que era o posicionamento nas barras de cor e qual foi a correção que ele fez. Essa é uma grande vantagem que o curvas nos oferece. Aqui eu tenho uma imagem que está bastante amarelada, não tem um ponto neutro específico, mas originalmente essas antenas são brancas. Então vamos tentar utilizar o curvas para ver o que ele pode nos oferecer. Ou melhor, não o curvas, o conta-gotas, não é? Que é essa ferramenta que está dentro do curvas, dentro do level, que nos faz esse equilíbrio buscando a cor neutra. Tá? Então eu clico aqui e nenhum dos pontos, já tentei vários pontos dessa imagem, nenhum me dá a possibilidade de correção com esta ferramenta, certo? Então, na verdade, o que isso demonstra? Isso demonstra que para cada imagem a gente precisa achar uma ferramenta ideal que vai solucionar o problema. Particularmente nesta foto, isso não chega a ser um problema porque foi fotografada num horário cedo da manhã em que o sol está bem amarelado mesmo. Então essa é a cor certa dela. Mas se eu quisesse mudar essa coloração, não seria com o conta-gotas que eu ia obter sucesso nessa empreitada. Aqui eu tenho algumas imagens feitas em estúdio e vamos ver o que essa ferramenta curvas nos oferece. Vou pegar aqui o conta-gotas, vou circular, verifico que está bastante bem em termos de cor, está bastante alinhado esse ponto branco do fundo, ela está com um problema de luminosidade. Então, vamos abrir aqui o curvas. Na verdade, agora vamos abrir o curvas já de um modo um pouquinho mais interessante, que é como uma camada. Aqui, eu abro, abrindo como camada, na verdade, ele me preserva a imagem original. Eu também poderia duplicar a imagem original para fazer esse procedimento, mas agora vamos usar esse recurso aqui. Vou pegar o conta-gotas e vou clicar aqui. Ele fez uma mínima correçãozinha aqui, bem pequena, certo?
Mas eu também verifico que o maior problema dessa imagem é a questão da luminosidade. Então, eu vou procurar o ponto aqui mais claro, até onde eu não estou afetando, e clico aqui e dou um ganho de luminosidade nessa imagem. Então, com isso, eu fiz aqui no curvas, eu apago e vejo, esse foi o ganho que eu fiz, uma primeira mexida bastante simples, rápida e que já me trouxe uma qualidade melhor para essa segunda imagem. Eu pego o conta-gotas e agora ela já tem sim uma distorção. Eu já vejo que o azul está predominante aqui. Então, e também eu vejo no histograma que a gente pode ter um ganho, não é, de range, pode aumentar a latitude dessa imagem. Fazendo isso, então, vamos lá. Vamos fazer pelo curvas por aqui agora, não é? Então, abro a ferramenta curvas, pego o conta-gotas, clico ali, vejo que agora eu tenho, de fato, a tonalidade desse cartão tá mais próximo da tonalidade. Faço um ganho aqui de luminosidade sem perder nada da imagem, porque aí eu vou até o ponto que eu sei que nada da imagem está sendo afetada. No escuro também coloco num ponto aqui de sombreamento, certo? E agora eu tenho essa correção rápida e bastante bem informada. Eu tinha elementos para saber exatamente o que estava acontecendo nessa manipulação de imagem. Aqui também uma imagem de estúdio. Aqui a gente percebe claramente que tem uma distorção grande, uma evasão de cor bem grande. Então, vamos utilizar aqui o curvas. Vamos pegar o conta-gotas, vamos fazer aquela análise da imagem, não é? Verificar aqui os pontos mais claros, verificar também os mais escuros, já posicionar isso. Agora, com o conta-gotas, escolher verificar se ele faz, então com um clique, todo aquele desequilíbrio agora já foi resolvido. Então a gente tem essa melhoria, digamos assim, esse aumento de fidelidade com a ferramenta curvas. Vamos explorar agora um outro recurso bastante útil também para correção de imagem. Lembrando que a gente está fazendo aqui essa perspectiva de tentar pegar e ver essa fidelidade da imagem que a gente está vendo com o referencial, com o original, não é? Para isso, vamos fazer uma sequência de ações aqui. Vamos criar, na verdade, uma espécie de filtro. Só que como que a gente vai fazer esse filtro? Esse filtro, primeiro a gente vai duplicar a camada dessa imagem. Depois vamos usar um filtro que se chama Average, que vai achar a cor média dessa imagem. Aí a gente sabe então que agora essa é a cor média. E aí tem uma outra possibilidade, que é inverter essa cor. A gente acharia a cor oposta, digamos, disso daqui. E aí a gente aplicaria, ela está numa camada então, um filtro de overlay, que faria uma transparência dessa coloração sobre a outra. E aí a gente teria uma suposta correção de imagem. Aqui ela está bastante tênue, a gente não percebe muito isso, mas ela já mostra o princípio, não é? Desse raciocínio. Vamos experimentar agora esse filtro de inversão de cor nessa imagem feita em estúdio. A gente vê que tem bastante distorção e também a gente verifica que tem uma intensidade luminosa diferente nos dois lados, não é? Vamos então aqui no layer, duplicar o layer. Tendo o layer duplicado, vamos usar o filtro, não é, dessa mediana. E aí a gente inverte ele. Temos agora essa cor azul, que é uma oposição mesmo daquela outra cor. Vamos colocar aqui o overlay, certo?
e aqui a gente já consegue perceber, sim, uma mudança significativa em termos da correção de cor. Temos uma terceira imagem com uma característica um pouquinho diferente. Se a gente for ver, a gente tem duas intensidades luminosas diferentes aqui. Ó. A gente tem aqui uma coisa mais tendendo mais para o vermelho e a gente tem aqui para o azul. Então, isso foi fotografado com duas fontes com temperatura de cor diferente. Se a gente fosse tentar lá no curvas, vamos ver o que aconteceria. Então, ao selecionar o curvas, se eu escolho uma parte, considero como neutro aqui, tende muito para o azul que estava do outro lado. Se eu considero como neutro aquele outro, também tende muito para o vermelho. Então, o fato de ter essas duas fontes luminosas, duas fontes com temperatura de cor diferente, dificulta muito a vida para trabalhar com os conta-gotas. Então, vamos novamente aqui, agora a gente está nesse outro procedimento, que é o procedimento dessa inversão. Então, duplicamos o layer, usamos o filtro, né, para achar essa média, e só que ele ficou bastante neutro, não é? Até a gente pode colocar o conta-gotas aqui e ver, ele ficou praticamente neutro. Então, para uma correção de cor, isso é estranho. Mas, de qualquer modo, vamos fazer a inversão, que também vai me dar algo bastante neutro, só que com uma mais escuro. E agora eu vou fazer aqui os blends. Só que o blend overlay até intensificou aquela questão. Só que eu vou descer mais e vou nesses outros blends aqui, ó. Por exemplo, eu vou no blend de color. Aí, o que ele fez? Praticamente, ele neutralizou essas cores. Então, esse blend aqui, ele me ajudou porque ele tirou aquela dissonância ali das duas cores. Se havia a intenção delas existirem, então ele não é muito apropriado. Mas se a ideia era tornar essa imagem mais neutra e eventualmente fazer outras coisas a partir daqui, ele foi positivo. Seguindo então para umas ferramentas finais aqui, vamos utilizar o Sponge, ou Esponja, para aquela última imagem, essa imagem aqui em que a gente tinha dois tipos de cor. O que o Sponge faz? Semelhante ao Dodge e ao Burn, que foi visto no vídeo de luminosidade, o Sponge ele tem uma característica de a gente pega um pincel e a gente torna o pincel não mais um pincel de cor, mas, no caso, um pincel de saturação e dessaturação. Então, a gente já viu que saturar é aumentar a intensidade de um rio, não é? Agora, dessaturar é diminuir essa intensidade. Então, se eu passo esse pincel aqui, nessas áreas que estão mais, com um tom mais quente, eu vou tornando elas neutras. Então, eu dessaturo essa imagem. Bem, são muitas as ferramentas que servem para a gente trabalhar com cor. Eu dei uma ênfase em algumas bastante específicas para fazer correção de cor. Então, primeiro a gente passou por todo um entendimento de princípios de cor, até chegar à questão de cores, invasão de cor e cor distorcida, e algumas ferramentas específicas para tratar desse ponto. Entretanto, existem muito mais ferramentas para lidar com cor de uma forma mais expressiva, ou seja, experimental, fazer mudanças, fazer alterações. Não é o propósito desse vídeo trabalhar com isso, mas é importante que a gente mostre que existe uma série delas, e não só, em vários. Como foi dito lá no começo, esse vídeo tinha o propósito de trabalhar com os fundamentos de cor, explicar e mostrar de modo aplicado como esses conceitos funcionam dentro do software.
Ele foi bastante simples no uso das ferramentas. A ideia não era usar ferramentas de modo muito sofisticado, inclusive as possibilidades são enormes. A gente vê muito material aí na internet utilizando uma combinação de recursos, mas aqui a ideia era mais de base mesmo, era explicar os fundamentos. Então, eu espero que tenha conseguido mostrar com certa clareza todas essas questões teóricas de cor na forma aplicada dentro de um programa de edição de imagem. E com certeza o que foi aplicado aqui neste programa, que é o Photoshop, se estende para vários outros programas, justamente porque a gente está trabalhando com fundamentos e não com ferramentas específicas do software. Então, eu gostaria de agradecer muito a quem assistiu o vídeo e, principalmente, deixar aqui um agradecimento aos mestres em que eu tive a oportunidade de buscar essa informação, e eu faço a ressalva principal a um livro, que é o livro Tratamento Profissional de Imagem, do Alexandre Kiss, certo? É um livro que já tem um certo tempo, mas ele mostra de forma muito clara muitos dos fundamentos que foram explicados aqui. Então, obrigada e até a próxima.